Sabe aquelas fases da vida que você tem a sensação que está no meio de uma tempestade que não tem fim? Aqueles momentos em que o coração aperta e a mente é tomada por dúvidas, como se o fardo que você carrega fosse grande demais para suportar? Pois é, meus irmãos, saiba que isso não é uma marcação de Deus com você. Isso acontece na vida de todo mundo, sem exceções. É nessas horas que a alma clama por algo que traga consolo, por uma palavra que reacenda a esperança que parece estar se apagando. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quando a vida nos coloca diante de provações, é fácil acreditar que estamos sozinhos. A dor insiste em sussurrar que não há saída, e a escuridão tenta ofuscar qualquer luz. No entanto, existe uma promessa imutável que ecoa desde o princípio dos tempos. Deus nunca abandona os seus. Não importa o quão difíceis sejam os caminhos, suas palavras nos garantem que sempre há uma razão para confiar. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo-se cansado, sobrecarregado por perguntas, sem respostas, ou até mesmo lutando para encontrar um propósito em meio à dor. Mas há algo que precisa ser lembrado, e não é por acaso que você está ouvindo isso agora. A esperança é uma das maiores dádivas de Deus, uma âncora para os dias de tempestade e um lembrete constante de que as promessas do Senhor nunca falham. Cada promessa que Deus faz em sua palavra é como uma semente de luz plantada em nosso coração, esperando o momento certo para florescer. Mas às vezes, ficamos tão focados nos ventos que sopram contra nós que esquecemos da força que essas sementes carregam. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Ainda que as circunstâncias ao redor digam o contrário, ainda que o tempo pareça nos fazer esperar mais do que gostaríamos. Não é por acaso que a Bíblia é repleta de passagens que falam de esperança. Deus sabia que enfrentaríamos momentos assim, em que o cansaço tenta roubar a nossa fé e o medo tenta sufocar a nossa confiança. Ele sabia que precisaríamos de suas palavras para nos sustentar e renovar nossas forças, exatamente como Isaías nos lembra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. A verdade é que você não está aqui por coincidência. Você está sendo chamado a lembrar de algo maior, de algo que transcende os desafios que enfrenta. Deus tem planos para você, planos de paz e não de mal, como Ele prometeu em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E mesmo que agora você não consiga enxergar tudo com clareza, essas promessas continuam firmes, esperando apenas que você as acolha no coração. A mensagem que você vai ouvir hoje é para você que precisa de força, para você que está lutando contra as dúvidas e os medos. É um lembrete de que a esperança não está perdida e de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Acredite, as promessas dele são reais e elas são exatamente o que o seu coração precisa para continuar. A esperança é muito mais do que um sentimento. Ela é uma força espiritual que nos mantém de pé quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Nos momentos de maior dificuldade, ela age como uma âncora, firmando o coração em algo maior do que as circunstâncias visíveis. Mas como confiar na esperança quando o sofrimento insiste em nos visitar? É justamente nessa hora que Deus nos chama a olhar para além do que os olhos podem ver e confiar no que Ele prometeu. Quando enfrentamos adversidades, é comum sentirmos que tudo está fora de controle. O coração humano, tão frágil, é facilmente tomado pelo desânimo. No entanto, a esperança que vem de Deus não é baseada em emoções passageiras ou nas condições externas da vida. Ela é fundamentada na fidelidade do Senhor, que nunca falha. Ele mesmo nos garante: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor.
Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse é o poder de uma fé sustentada pela esperança. O mundo pode nos oferecer alternativas temporárias para aliviar a dor, mas nenhuma delas se compara à profundidade da esperança em Deus. Essa esperança não se apoia em soluções rápidas, mas na certeza de que há um propósito divino em cada desafio. Por mais que as tribulações pareçam não fazer sentido no momento, elas estão moldando algo maior em nós. É como o ouro que passa pelo fogo para ser purificado. Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos entender o processo. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de homens e mulheres que sustentaram sua fé em meio a grandes tribulações. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua confiança em Deus, afirmando: "Eu sei que o meu Redentor vive." Jó, capítulo 19, versículo 25. Ou em Davi, que apesar de enfrentar perseguições e guerras, encontrava refúgio na presença de Deus, declarando: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Salmos, capítulo 23, versículo 4. Esses exemplos nos mostram que a esperança não nos afasta da dor, mas nos fortalece para atravessá-la. É preciso lembrar que a esperança não é a ausência de luta, mas uma força que nos conduz por ela. Muitas vezes, ela começa como um pequeno fio que mal conseguimos segurar, mas quando alimentada pela palavra de Deus e pela oração, cresce e se torna inabalável. Deus não nos promete uma vida sem desafios, mas nos assegura que estará conosco em todos eles. Essa certeza é o que renova as forças e dá sentido ao caminhar. Quando o coração é sustentado pela esperança, a dor deixa de ser um fim e passa a ser um caminho para algo maior. Em cada lágrima que derramamos, há uma semente sendo plantada. E Deus, em sua infinita bondade, prometeu que os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Salmos, capítulo 126, versículo 5. Essa promessa é um lembrete poderoso de que nenhuma dor é em vão e que a recompensa virá no tempo certo. Portanto, nos momentos de maior sofrimento, escolha segurar firme nas promessas de Deus. Não importa o quão escuro pareça o caminho, a luz da esperança sempre brilha para aqueles que confiam no Senhor. Ele é fiel para cumprir cada palavra dita, e essa fidelidade é a maior razão para continuarmos acreditando, mesmo quando tudo nos diz o contrário. As promessas de Deus são como faróis que brilham no meio da escuridão, nos guiando quando não conseguimos enxergar o caminho. Cada uma delas é uma expressão da fidelidade divina, um lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Elas nos convidam a olhar para além das tempestades e confiar na certeza de que Deus cumpre tudo o que prometeu. Uma dessas promessas ecoa poderosamente em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus declara que tem planos de paz e não de mal, planos para nos dar um futuro cheio de esperança. Essa mensagem nos lembra que nada em nossa vida escapa ao controle amoroso do Criador. Por mais confuso que o presente possa parecer, existe um propósito maior sendo escrito por suas mãos. A palavra de Deus também nos garante força para os momentos de cansaço e fraqueza. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, descreve de forma vívida como aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. A imagem de voar como águias, correr sem se cansar e caminhar sem desfalecer, nos mostra que Deus não apenas nos sustenta, mas nos capacita a continuar, mesmo quando pensamos que não somos capazes. Há também a promessa do cuidado constante de Deus, como descrito no Salmo 34, versículo 18. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa proximidade divina é um conforto imenso, principalmente nos momentos em que sentimos que ninguém mais entende o que estamos enfrentando.
Ele não nos observa de longe, ele caminha conosco. As palavras de Jesus nos dão a certeza de que nunca enfrentamos nada sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa declaração, registrada em Mateus, capítulo 28, versículo 20, é um alicerce inabalável. Saber que sua presença nos acompanha em cada passo traz paz ao coração e coragem para enfrentar até os maiores desafios. Outro aspecto das promessas de Deus é a paz que excede todo entendimento, como mencionado em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas nasce da confiança que depositamos em Deus ao levarmos nossas ansiedades a Ele. É um descanso profundo que protege o coração e a mente, mesmo em meio à adversidade. Por fim, Jesus nos oferece a promessa de um lar eterno. Em João, capítulo 14, versículo 2, ele nos assegura que há um lugar preparado para cada um de nós na casa do Pai. Essa garantia nos lembra que o sofrimento deste mundo é temporário e que nossa verdadeira esperança está em uma eternidade ao lado de Deus, onde não haverá mais dor, lágrimas ou separação. Essas promessas não são apenas palavras, elas são a base sobre a qual podemos firmar nossa fé. Elas nos mostram que, por mais incertos que sejam os caminhos da vida, Deus está presente, guiando e cuidando de cada detalhe. Sua fidelidade transforma cada desafio em uma oportunidade de experimentar a força de suas palavras cumpridas. A fé, assim como uma planta, precisa ser cuidada para crescer e se manter firme. Em tempos de dificuldade, essa força interior pode parecer frágil, mas ela se renova quando encontramos maneiras de nos conectar com a fonte inesgotável de esperança, que é Deus. É na simplicidade de buscá-lo que encontramos o alimento espiritual necessário para atravessar até os dias mais sombrios. Conversar com Deus nos momentos de aflição é como derramar a alma diante de um Pai que está sempre presente. Não é sobre usar palavras bonitas ou frases perfeitas, mas sobre abrir o coração e falar com sinceridade. Essa conexão direta com o Criador não apenas alivia o peso do que carregamos, mas também traz a certeza de que Ele nos ouve. Assim como Jesus fazia antes de enfrentar os desafios mais difíceis, a oração se torna um refúgio onde podemos repousar nossas preocupações e ser renovados. Enquanto nos voltamos para Deus, sua palavra age como um consolo que acalma e uma bússola que orienta. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz de Deus falando ao nosso coração. Cada passagem traz uma nova perspectiva, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. As histórias de fé, coragem e superação ecoam como testemunhos vivos de que as promessas divinas se cumprem, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Quando o coração está sobrecarregado, olhar ao redor e perceber as bênçãos que permanecem é como reacender uma chama de gratidão. Essa prática de reconhecer a bondade de Deus, mesmo em meio à dor, transforma nosso olhar. É impossível deixar de notar que, em cada detalhe, há evidências de que Ele continua cuidando de nós. A gratidão nos aproxima do Pai e nos ajuda a ver que a fé não precisa de grandiosidade para ser real. Ela se manifesta nas pequenas e constantes provas do seu amor. Há também uma força que surge quando nos reunimos com outros que compartilham da mesma esperança. Dividir as alegrias e as lutas com irmãos na fé é como receber um abraço espiritual que fortalece e renova. Em comunidade, encontramos apoio, palavras de encorajamento e a lembrança de que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos. Deus nos usa para sermos suporte uns para os outros, como se cada irmão fosse uma extensão de seu cuidado por nós. Mesmo nas horas mais difíceis, um coração cheio de louvor consegue enxergar a bondade de Deus. Cantar, agradecer e exaltar ao Senhor não é apenas um ato de adoração,
mas uma forma de lembrar a nossa alma de que Ele é maior que qualquer circunstância. Davi compreendeu isso ao declarar que louvava a Deus em todo o tempo, mesmo quando enfrentava perseguições e desafios. O louvor nos eleva, afastando as sombras que tentam nos rodear. Enquanto seguimos, é no simples ato de confiar que a fé se torna mais forte. Pequenos passos de obediência a Deus, mesmo quando o caminho não é claro, moldam o coração para acreditar ainda mais. Não precisamos ver todo o plano para saber que Ele está no controle. Essa confiança, que cresce na prática diária de olhar para Deus, em vez de focar nos desafios, se transforma em uma força que nos carrega através das maiores tempestades. Quando olhamos para os momentos mais difíceis de nossas vidas, é comum nos perguntarmos onde estava Deus em meio a tanta dor. Mas, se olharmos com atenção, perceberemos que Ele nunca saiu do nosso lado. Sua fidelidade não depende das circunstâncias. Ela é constante, inabalável e profundamente amorosa. Mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, podemos confiar que seus planos são sempre bons. Essa fidelidade é como um rio que continua fluindo, mesmo quando os terrenos ao seu redor mudam. Ainda que as situações pareçam adversas, Deus permanece firme em suas promessas. Não há um único dia em que Ele nos esqueça ou falhe em seu cuidado. As Escrituras nos lembram que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Salmos, capítulo 145, versículo 13. Esse é o fundamento que sustenta nossa esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Muitas vezes é no silêncio de Deus que a sua fidelidade se manifesta de forma mais profunda. O silêncio não significa ausência, mas um tempo em que Ele está trabalhando de maneiras que não conseguimos enxergar. Assim como a semente precisa estar escondida na terra antes de brotar, Deus usa esses períodos para preparar algo novo e extraordinário em nossa vida. Não é fácil esperar, mas é nesse intervalo que nossa fé é fortalecida. Ao longo da Bíblia, encontramos testemunhos que nos mostram como Deus nunca abandona os seus. Pense em José, vendido como escravo e preso injustamente. Durante anos, parecia que Deus havia se esquecido dele, mas, no tempo certo, José foi elevado à posição de governador do Egito. O que parecia injusto e cruel tornou-se parte de um plano maior, salvando a vida de muitos. Essa história nos lembra que, mesmo quando não vemos, Deus está sempre operando. Quando confiamos na fidelidade de Deus, aprendemos a enxergar além das circunstâncias imediatas. O que hoje parece uma barreira intransponível pode, amanhã, ser um testemunho de superação. Essa visão nos dá forças para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece incerto. A fé nos ensina a descansar no fato de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nossas emoções dizem o contrário. Às vezes, a fidelidade de Deus se revela de maneira tão sutil que só a percebemos quando olhamos para trás. Quantas vezes você já pensou que não conseguiria superar algo, mas depois de algum tempo viu que Deus sustentou você o tempo todo? Ele nos conduz passo a passo, mesmo quando nossos pés parecem vacilar. Sua presença é constante, mesmo nas situações em que nos sentimos mais sozinhos. Essa fidelidade é um convite a confiar, mesmo sem todas as respostas. É um lembrete de que, por mais complicado que o presente pareça, Deus já está no futuro, cuidando de cada detalhe. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E por isso, podemos descansar na certeza de que nunca seremos deixados de lado, pois o amor de Deus é eterno e sua fidelidade dura para sempre. Quando o coração está sobrecarregado, encontrar refúgio em Deus é como voltar para casa depois de uma longa jornada. A presença do Senhor nos acolhe com um amor que não exige explicações ou justificativas.
Neste momento, ao nos aproximarmos para falar com Ele, não carregamos apenas nossas dores, mas também a confiança de que suas promessas são verdadeiras e poderosas. Há algo profundamente especial no ato de orar. É mais do que um pedido ou um ritual. É um encontro. É o momento em que todas as nossas incertezas e fraquezas se tornam pequenas diante da grandeza de quem Deus é. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta, saiba que Ele está atento à sua voz, pronto para renovar suas forças e encher o seu coração de paz. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, não estamos apenas desabafando, mas declarando que confiamos nele acima de todas as coisas. É um ato de rendição que nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos. As Escrituras nos ensinam a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Esse cuidado é real e tangível e se manifesta de formas que muitas vezes nem conseguimos perceber. No silêncio da oração, Deus fala ao nosso coração. Às vezes, não com respostas imediatas, mas com uma paz que excede todo o entendimento. Ele nos lembra de que, mesmo que tudo ao redor esteja turbulento, sua presença é um porto seguro. Essa paz é um dom que vem diretamente de sua fidelidade e de suas promessas, garantindo que nunca estamos sozinhos. Cada palavra que você direciona a Deus é ouvida e cada lágrima que você derrama é valorizada. Ele é um pai que não apenas vê, mas sente junto com você. Suas mãos não estão cruzadas, elas estão estendidas, prontas para te erguer. É nesse encontro com Ele que a esperança se renova e o fardo que antes parecia impossível de carregar se torna leve. Antes de começarmos a orar, feche os olhos e traga à mente todas as situações que têm pesado no seu coração. Imagine-se entregando cada uma delas nas mãos de Deus. Ele não apenas recebe essas cargas, mas as transforma, trazendo o renovo que você precisa para continuar. É uma troca divina. Você entrega o peso e Ele devolve paz. Este é o momento de descansar em Deus, confiando que suas promessas são verdadeiras. Enquanto oramos juntos, permita que a fé seja fortalecida e a esperança reacenda no seu interior. O que quer que esteja tirando o seu sono ou roubando sua alegria, saiba que o Senhor está cuidando de você. Vamos orar com essa certeza. Senhor Todo-Poderoso, nosso refúgio e força, nos colocamos diante de Ti com o coração humilde e sedento por Tua presença. Em meio às dificuldades que enfrentamos, queremos descansar na certeza de que Tu és fiel, de que Tuas promessas nunca falham e de que o Teu amor nos sustenta em cada passo. Pai, entregamos a Ti todas as nossas angústias, medos e incertezas. Pedimos que renoves a nossa esperança e fortaleças a nossa fé, mesmo quando não conseguimos enxergar a Tua mão trabalhando. Ajuda-nos a confiar que os Teus planos são maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos porque Tua palavra nos garante que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. Por isso pedimos que consoles aqueles que estão aflitos, trazendo paz onde há inquietação, luz onde há trevas e força onde há fraqueza. Ajuda-nos a lembrar que Tu és o mesmo Deus que esteve com José na prisão, com Davi no deserto e com tantos outros que confiaram em Ti em meio às adversidades. Que essa mesma fidelidade se manifeste em nossa vida, trazendo um renovo espiritual que nos sustente todos os dias. Pedimos também, Senhor, que nos ensines a Te buscar em espírito e em verdade. Que nossos corações permaneçam ancorados em Tua palavra e que o louvor nunca saia de nossos lábios, mesmo nos momentos de dor. Fortalece-nos para que possamos ser testemunhas vivas de Tua bondade. Pai amado, sabemos que as tribulações desta vida são passageiras.
mas tua promessa de um futuro ao teu lado é eterna. Por isso, entregamos nosso caminho a ti, confiando que conduzirás todas as coisas para o bem, como tens prometido. Que a nossa confiança em ti seja um testemunho da tua grandeza. Nós te agradecemos por ouvir nossas orações, por cuidar de nós com tanto zelo e por renovar nossa esperança. Que o teu nome seja glorificado em cada área de nossa vida. Em nome de Jesus, oramos com fé. Amém. Neste momento tão especial, quero convidar você a fazer algo simples, mas muito significativo. Deixe um amém nos comentários. Esse pequeno gesto é mais do que uma palavra. É uma declaração de fé, uma maneira de dizer: eu confio nas promessas de Deus e creio que Ele está cuidando de tudo. Que esse espaço seja um lugar de comunhão, onde possamos nos unir em esperança e confiança no Senhor. Lembre-se de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Deus permanece fiel. Suas promessas não mudam e Ele está sempre ao nosso lado. Quando você sentir que a força está se esgotando, volte para Ele, converse com Ele e confie que suas mãos estão sustentando você. Se esta palavra ecoou no seu interior, deixe um like e compartilhe com alguém que também precise de palavras de esperança. Você nunca sabe o quanto um simples gesto pode transformar a vida de quem está ao seu redor. Que sejamos instrumentos de Deus para levar luz onde há escuridão. E, acima de tudo, guarde esta verdade no coração. A esperança em Deus nunca nos decepciona. Caminhe com a certeza de que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Que a paz e o amor de Cristo preencham sua vida e tragam forças para os dias que virão. Fique na presença do Senhor, sabendo que Ele sempre cuida de você. Obrigado por compartilhar este momento conosco. Até breve e que Deus te abençoe grandemente.